tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, então, remota, né? Vamos para a atividade remota número 3, da quinzena, então, de 12 de abril a 23 de abril. Nossa aula de matemática, então, aqui agora é para 80A e 80B. Tá, meus queridos? Vamos lá. Conjuntos numéricos, tá? Vamos revisar um pouco conjuntos numéricos do que a gente já trabalhou e vamos aumentar algumas coisinhas a mais sobre estes conjuntos numéricos, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar então com o conjunto dos números naturais. Quem é que lembra? Conjunto dos números naturais, eles são os números que a gente utiliza para fazer contagem. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinito e além. Tá? Então, o conjunto dos números naturais, ele é o conjunto da sequência, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nela, o primeiro termo é 0 e os próximos termos a gente determina sempre somando 1. Então, tu pega o número anterior, soma 1, tu vai saber qual que é o próximo número. Beleza? Ela é uma sequência infinita. E o conjunto dos números naturais, ele é indicado pela letrinha N, aquela letrinha N bonitinha que tá ali, ó. E aí, nós temos ali os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ao infinito. Tá bom? Vamos lá. Conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, então, eles são os números positivos e os números negativos. Olha lá como que a prof escreveu, ó. Em uma subtração com números naturais, o resultado pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo ou zero. Então, a gente precisava de um conjunto que agregasse essas subtrações que não davam números naturais. Por exemplo, 5 menos 8, que resulta em menos 3. Então, a gente precisava de um conjunto que agregasse essa operação. E aí, nós temos, então, os números inteiros, que são os positivos e os negativos. Então, ele acontece que nem os números naturais. Para a gente definir, então, o próximo, a gente sempre soma 1. E se a gente quer definir o antecessor, a gente diminui 1. Então, por exemplo, para eu saber o antecessor, sempre eu vou fazer n mais 1. O número mais 1. E desculpem, para saber o sucessor, n mais 1. E o antecessor, n menos 1, tá? Ele é indicado pela letra Z, olhem ali, ó. Ele é indicado pela letra Z e ele é o conjunto, então, dos números negativos e positivos, tá? Lembrando, então, que os naturais estão dentro dos inteiros. Os naturais fazem parte dos inteiros, tá? Vamos lá. Então, a gente diz que os números naturais são um subconjunto de Z, né? O N é um subconjunto de Z. Os números naturais são subconjuntos dos inteiros. Por quê? Porque eles estão dentro dos inteiros, tá? Ou seja, então, N está contido, ele está dentro de Z. Olhem aqui no meu diagrama, os naturales, ali, ó. Os naturales, eles estão dentro dos inteiros, tá? O meu diagrama eu acabei pegando do Google e ele tava em espanhol e eu deixei propositalmente, tá? Então, os naturais, eles estão dentro dos inteiros. Então, uma observação. Observem ali, ó. A prof botou observação, tá? O número inteiro n, então, tá? Ele tem um oposto ou simétrico menos n. Então, por exemplo, o oposto ou simétrico de 5 é menos 5. O oposto ou simétrico de menos 20 é 20. O oposto de 0 é o próprio 0, tá? Seguindo, então, temos o conjunto dos números racionais, que a gente começou a trabalhar no ano passado. A gente trabalhou, então, os conjuntos dos números racionais é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Lembrando, então, que o conjunto dos números racionais são os números positivos, os números negativos, as frações, os números decimais, tá? E as dízimas periódicas, que a gente vai trabalhar. Essas aí que são uma novidade, tá? A gente trabalhou bem por cima no passado, dízimas periódicas. Esse ano a gente vai aprofundar. Então, ali, ó, nós podemos escrever os números inteiros, tá? Como fração, basta dividir eles por 1. Então, a gente tem ali os exemplos, ó. 2.500 sobre 1 é um número racional. 130, então, 130 sobre 1. 2.100 sobre 1. Menos 3 é menos 3 sobre 1, tá? Temos, então, frações. Como que a gente pode escrever um número decimal em forma de fração?
A gente já trabalhou no passado, a gente contava quantas casas tinha depois da vírgula, seria a quantidade de zeros que ia depois do 1 no denominador. Lembram? Então, ali, ó, 1,8 é a mesma coisa que 18 sobre 10, 18 décimos. 0,18 é a mesma coisa que 18 sobre 100, 18 centésimos. 0,59 é a mesma coisa que 59 sobre 100. Menos 1,234 é menos 1.200 sobre 1.000, tá? O conjunto dos números racionais, então, ele é indicado pela letra Q, daquele jeitinho que tá ali, ó, bonitão. E matematicamente a gente diz matematicamente dizer que os números que podem ser escritos na forma de fração são racionais é desse jeito aqui, ó. A sobre B é um número racional, tal que A pertence aos inteiros, B pertence aos inteiros e o B é diferente de zero, tá? Então, essa aqui é a definição matemática, aqui então a gente tem definição matemática do conjunto dos números racionais, tá? Bom, a gente sabe transformar então um número inteiro em fração e a gente sabe transformar um número decimal em fração. Só que a gente também tem que saber fazer o processo contrário de transformar uma fração em número decimal e uma dízima periódica em fração. Vamos lá, transformações de números racionais. Então, a gente vai começar ali, ó, da fração para o decimal. Basta a gente fazer uma operação de divisão. Por exemplo, se eu quero transformar 1/4 em número decimal, eu vou fazer 1 dividido por 4 e vou chegar em 0,25, tá? Bom, se eu quero transformar agora, vou até aumentar aqui para vocês enxergarem, ó. Se eu quero transformar 3 sobre 11 em um número decimal, basta eu dividir 3 dividido por 11. Eu vou obter 0,272727. Bom, isso aqui, ó, é uma dízima periódica. Uma dízima periódica, nesse caso, composta, porque ela tem dois números repetindo, 27, 27, 27, 27, tá? E a gente chama de dízima periódica simples quando ela tem um número apenas se repetindo. Olhem como a prof escreveu aqui, ó. A dízima periódica pode ser simples ou composta, tá vendo? E a gente vai... Como que a gente vai transformar de novo, por exemplo, ali, ó, essa dízima periódica em fração? Para transformar essa dízima periódica de volta em fração, a gente utiliza a fração geratriz, que é o que a gente vai trabalhar agora. Então, fração geratriz. Tá? Eu vou, então, chamar a minha dízima periódica de x. Olha lá. Minha dízima periódica que eu vou trabalhar agora é o 0,33333, tá? Bom, chamei a minha dízima periódica de x. Agora eu vou multiplicar por... Ó, notem que só tem um número se repetindo depois da vírgula. O 333333. Então, eu vou multiplicar por 10 dos dois lados da minha equação. Olhem lá. Multiplico por 10 dos dois lados da minha equação, então eu vou ter 10x igual a 3,333333. Tá. Prof, por que eu multipliquei por 10? Porque eu só tenho um número se repetindo depois da vírgula. Sempre 33333. Agora, se eu tivesse dois números se repetindo, que nem na minha outra dízima periódica lá, o 0,272727, eu ia multiplicar por 100. Se eu tivesse 3 números se repetindo, eu ia multiplicar por 1000. E assim sucessivamente, tá? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o 1 do 2 ali, ó, que eu coloquei para indicar para vocês. Então, a gente tem aqui 10x menos 9x. Desculpem, 10x menos x. Então, 3,333 menos 0,333. Aí eu vou ter como resultado 9x igual a 3. Agora a resolução de equação simples. O 9 está multiplicando o x, passa dividindo. Então, a gente vai ter x igual a 3 sobre 9. Simplifica. Dividir por 3 em cima e embaixo, temos 1/3. Ok? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Nossa aulinha foi um pouquinho mais comprida, ó, hoje vai ter uns 10 minutos de aula. Mas qualquer dúvida, podem colocar nos comentários, podem chamar no WhatsApp lá no privado, que a senhora tira as dúvidas de vocês, tá?
Também podem pôr as dúvidas de vocês no mural do Classroom, caso seja uma dúvida geral, a gente pode responder para todo mundo. Tá bom, gente? Se cuidem, usem máscara, passem álcool gel e lavem as mãos. Nós estamos, aos poucos, vencendo tudo isso, tá bom? Beijos de luz, se cuidem e até a próxima.